E aí, pessoal? Bom, hoje eu trago uma dica da aula prática nível 1 para vocês. Tá? A dica é sobre escala cromática. Olha só, nós temos aqui o conjunto de todas as notas do nosso sistema musical. São 12 notas e elas estão organizadas na menor distância entre elas. Ou seja, entre cada uma dessas notas não existe outras notas. Essa é a menor distância que existe entre as notas do nosso sistema musical. Nesse caso, essa menor distância a gente chama de semitom, tá? A gente chama de semitom, né? Que é a menor distância entre as notas. Mais para frente vocês vão entender que a junção de dois semitons dá a ideia de um tom. Mas aqui é importante entender a primeira ideia de escala ou de escada, né? É um agrupamento de todas as notas do nosso sistema musical. Tá? Então, dentro dessa escala cromática, onde tem a menor distância entre as notas, a gente pode destacar as notas naturais. São essas notas que formam a escala natural maior. A gente pega essas notas naturais da escala cromática, tá? E forma uma outra escala, é o que a gente chama de escala natural maior, que são essas notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e a repetição da primeira nota, que é a nota fundamental, a nota que começa a escala. Veja que são 7 notas naturais. Com a repetição da primeira nota, nós temos a oitava, que é a mesma nota, mas com uma diferença, que essa oitava nota é mais aguda do que essa primeira. Aí você precisa entender a diferença entre grave e agudo. As notas agudas, a gente pode dizer de forma simples que são notas mais altas, ou seja, notas mais finas, né? No senso popular são sons finos, né? Então as notas mais finas são notas com frequências mais altas. As notas mais graves são notas com frequências mais baixas. Tá? O exemplo disso, no violão, a gente pode perceber um exemplo de diferença de alturas, né? Uma nota. A primeira corda do violão que começa aqui, ó, a primeira é o Mi, é uma nota Mi. E a última nota, que é a sexta, é outro Mi. Veja que tem uma diferença entre essas duas notas, ó, Mi e Mi. A diferença entre elas é só de altura. Uma é aguda, portanto, é uma frequência muito alta, e a outra, que é a mesma nota, é mais grave, porque tem uma frequência mais baixa. Tá? A diferença entre a altura das notas é essa. São frequências maiores, tornando as notas mais agudas, ou mais fina, como se diz popularmente, e mais grave, como se diz popularmente, mais grossa, né? Essa é a diferença entre as notas, mas é a mesma nota. A mesma coisa acontece aqui. Então a única diferença é essa, uma mais alta, como você pode ver na escada. A escada serve para ilustrar bem isso. Essa começou no primeiro degrau, então ela está lá embaixo, então uma nota grave. E o Dó da oitava posição, ela está lá no último degrau aqui dessa escala. Portanto, ela está mais alta, né? Ilustrando a diferença entre elas. Essa está no primeiro grau, é mais grave. Essa está no oitavo grau, que é a mesma nota. Ela é mais aguda, mais alta, uma frequência maior. Tá? Então, essa é a diferença entre essas duas notas na mesma escala. Cada vez que a gente sobe o degrau, as notas vão ficando mais agudas, né? Vão ficando mais alta, ou seja, a frequência dessas notas vai aumentando. Tá? Outro ponto interessante, outro ponto muito interessante, é que ao chegar aqui, como nós só temos as 12 notas, então essas notas continuam se repetindo. Por exemplo, depois do Si tem o que aqui no próximo degrau? Nós temos o Dó de novo. E assim sucessivamente se repete esses 12 sons se a gente for subindo na escala. A mesma coisa acontece aqui. Nós temos o Dó no primeiro degrau. Antes do Dó, nós temos o Si. Se formos descendo,
a gente vai encontrar as notas mais graves, mas as mesmas notas, essas mesmas notas que compõem a escala cromática com 12 notas, tá? Então, seguindo essa mesma ordem, né? Antes do Dó tem um Si, antes do Si tem um Lá sustenido, antes do Lá sustenido tem um Lá, antes do Lá tem um Sol. Então, só que mais grave, né? Descendo os degraus, tornando as notas mais graves, mas sempre as mesmas notas, tanto para cima quanto para baixo, porque nós não temos outras notas além dessas 12 notas. Então, um ponto interessante, todo o nosso sistema musical é constituído com essas 12 notas. Muito bacana de saber, né? E sabendo disso, você pode se apropriar, tá, desse conhecimento. No nosso caso é o violão, então você vai aprender a localizar todas essas notas e a repetição delas em alturas diferentes no violão, tá bom? Assim como nós tiramos as 7 notas naturais, que são notas que não têm nenhuma alteração e que formam a escala natural maior, nós também temos 5 notas que são alteradas. São 5 notas alteradas. Então, as 7 naturais mais as 5 notas formam as nossas 12 notas. As notas alteradas são essas, ó: Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. São 5 notas. Okay? Então, a dica de hoje da aula prática, nível 1, é essa: conhecimento da escala cromática. Tá? Não esquece, essa é uma informação importante. Entenda cada ponto, né, da escala cromática, como por exemplo, a escala cromática tem a menor distância entre as notas, que é um intervalo de um semitom, ou seja, um degrau de distância de uma nota para outra. Isso compreende o menor intervalo entre as notas. Veja que o intervalo entre as notas na escala natural já não é a menor distância entre as notas, né? Pelo menos entre Dó e Ré, Ré e Mi não tem a menor distância, tá? Mas de Mi e Fá tem a menor distância, ó. Mi e Fá é a menor distância. Entre Si e Dó também tem a menor distância. Si e Dó, que seria a próxima nota que você encontra no próximo degrau, após o 12º degrau, né? Depois do Si vem o Dó, portanto a menor distância, como a gente pode ver aqui, ó, Si e Dó. Depois do Si vem o Dó, e tudo se repete. No caso da escala natural, tudo se repete, assim como essas 7 notas, assim como na escala cromática vai se repetir todas as notas que compõem, que formam a escala cromática, né? Se a gente continuar na escala cromática, na escala natural também as mesmas notas vão se repetir continuamente, tá? Ou seja, a ideia de escala é uma forma de organizar as notas para que a gente possa se apropriar e tocar a melodia, para tocar a harmonia, para tocar os ritmos, tá? Bom, pessoal, outro ponto importante da dica de hoje é a ideia de afinação, ou seja, das notas das cordas do violão, tá? Quais são as notas das cordas do violão? As cordas, quando elas estão soltas, sem você pressionar em nenhum lugar, elas já têm suas notas específicas, tá? A primeira corda, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tá? A contagem das notas é de baixo para cima, ou seja, da mais fina, da mais aguda para mais grave, ó. Tá? Então a contagem é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tá? As notas dessas cordas são Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Então já guarda essa informação na memória, porque ela vai ser muito útil nas próximas aulas para você compreender toda a estrutura musical. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Essas são as notas das cordas soltas. A partir da escala cromática, você vai entender como localizar todas as notas em cada uma dessas cordas, a partir desse conceito da escala cromática que você está vendo aqui no quadro. Guarda a dica e até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo vídeo.